Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História, depois aí de um longo período a gente falando só de História contemporânea, porque era uma sequência de acontecimentos que eu acredito que faz mais sentido se vocês estudarem eles em sequência, ao invés da gente ficar intercalando História Geral e História do Brasil, a gente volta para a História do Brasil. Então, se vocês lembrarem, a gente ia intercalando na História Geral e História do Brasil até a gente chegar ali em meados do século XIX. A gente, na História do Brasil, foi até o início do Segundo Reinado, né, o período em que Dom Pedro II governa. Falamos ali das características políticas do Segundo Reinado, e aí depois a gente foi para a História Geral, né, e fomos aí do neocolonialismo até a Guerra Fria, até perto dos dias de hoje. Então agora a gente volta para a História do Brasil. Então, a gente vai ter uma sequência longa de vídeos de História do Brasil, daí do final do Segundo Reinado, que é isso que a gente vai começar a tratar agora, até a gente chegar na época da ditadura militar aqui no Brasil. Então a gente, agora, o mesmo período que a gente estudou em História Geral, a gente vai estudar em História do Brasil. E vocês vão perceber que o que está acontecendo na História do Brasil nesse período vai ter relação com o que a gente vinha estudando em História Geral. Então a gente viu primeiro todo o cenário internacional, para agora ver o cenário nacional, o cenário brasileiro, e entender qual a relação do que está acontecendo no Brasil com o resto do mundo. Esse tema aqui, o Segundo Reinado, Economia e Sociedade, a gente vai dividir em dois vídeos. Então lá atrás a gente teve um vídeo que era sobre os aspectos políticos do Segundo Reinado, né, as relações de poder que Dom Pedro II estabelece, o parlamentarismo brasileiro, que era bem específico, a forma com que ele se consolida no poder e a forma com que ele faz com que os dois partidos políticos principais que existiam no Brasil, que eram os liberais e os conservadores, se revezem no poder e nenhum dos dois faça de fato oposição a Dom Pedro II. Agora a gente vai ver o que está acontecendo na economia do Segundo Reinado e na sociedade do Segundo Reinado, que vai levar o Segundo Reinado a entrar em crise. Nesses dois vídeos a gente ainda não vai ver o final do Segundo Reinado. Vai ser numa próxima série de vídeos que é sobre a proclamação da República. Mas agora a gente vai entender esse contexto final do Segundo Reinado. O que vai fazer Dom Pedro II começar a ter problemas para governar o Brasil, certo? Primeira coisa importante, pessoal, aí desse período do Segundo Reinado, e uma diferença importante dele com relação aos períodos anteriores da história do Brasil, né, o Primeiro Reinado e principalmente o período colonial, é a importância que o café vai adquirir. O café começa a ter importância ainda no Primeiro Reinado, ainda na época de Dom Pedro I, mas no Segundo Reinado ele vai ter uma importância ainda maior, ele vai expandir, vai crescer muito mais. O café ele vai se tornar um produto extremamente importante não só no Brasil, mas no mercado internacional, porque graças à Segunda Revolução Industrial, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, você tem um aumento muito grande do consumo de café. Por quê? O café é um estimulante natural. A cafeína ajuda as pessoas a se manterem acordadas e mais dispostas. Então, os trabalhadores, na época da Revolução Industrial, vocês vão se lembrar que chegavam a trabalhar 14, 16 horas por dia. Uma das formas deles se manterem acordados, se manterem ativos, trabalhando, era tomando café. Então, o café era muito consumido no ambiente urbano, principalmente pelos trabalhadores das fábricas. E esse aumento no consumo fez com que essa mercadoria se valorizasse no mercado internacional, né? Tivesse um aumento do preço no mercado externo. E o Brasil se beneficiou disso. O Brasil começa a plantar café e já em 1828, ainda no governo de Dom Pedro I, o Brasil já era o maior produtor mundial de café. Então, mesmo não tendo ainda uma grande extensão do território produzindo café, o Brasil já era o maior produtor mundial de café. E a gente vai ver que durante o Segundo Reinado essa produção aumenta ainda mais. E por que o café se tornou um produto tão importante para a economia brasileira e logo se tornou o principal produto da economia brasileira, né? Durante o Segundo Reinado, o café foi o produto mais importante, ele desbancou a cana-de-açúcar. Por que o café se torna tão importante e cresce tão rápido? Porque, diferentemente da cana-de-açúcar, o café não precisa de investimentos tão altos. Vocês vão se lembrar lá das nossas aulas de Brasil colonial, né, aquelas aulas de açúcar e escravidão. Vocês podem procurar depois lá os materiais no SIGA para lembrar. Naquelas aulas a gente viu que o investimento para a cana-de-açúcar era muito alto, que precisava-se de grandes porções de terra, tá, até aí o café também precisa. Mas você precisava de uma mão de obra especializada, você precisava do engenho, você precisava de máquinas. Tudo isso era muito caro, o investimento era muito alto para o açúcar, para produzir o açúcar. Já o café não.
O café ele precisa de um investimento muito mais baixo, você precisa basicamente das mudas de café. Além disso, a planta que dá o café, ela vive muito mais tempo do que a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar você precisa replantar basicamente a cada 3 anos. Cada 3 anos você precisa plantar novas mudas para recuperar a plantação. O café, uma árvore de café, uma planta de café bem cuidada, ela pode durar até 50 anos. Então, o gasto com a produção de café acaba sendo bem menor. Então, e além disso, além dos investimentos serem muito mais baixos que a cana-de-açúcar, encontrou-se no Brasil uma região com solo e clima muito favoráveis à plantação de café. O café começa a ser produzido no território equivalente ao que hoje é o interior do estado do Rio de Janeiro. E ele vai se expandindo para uma região que nós chamamos de Vale do Paraíba. Não confundam com o estado da Paraíba no Nordeste. O Vale do Paraíba, resumindo assim bem de forma grosseira, é o caminho entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Se vocês olharem ali no mapa, aqui onde está em vermelho é onde o café começou a ser produzido. Depois aqui em amarelo foi por onde o café foi se expandindo. O que é o Vale do Paraíba? É a região por onde corre o Rio Paraíba, que eu estou pintando de vermelho aqui no mapa e acabei apagando ele para vocês. Se vocês repararem, está bem entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Mas não só, né? Vai além da cidade do Rio de Janeiro. Então o Vale do Paraíba pega aqui no interior de São Paulo e no interior do Rio de Janeiro, basicamente. E algumas dessas lavouras de café foram até onde hoje é o estado de Santa Catarina. Santa Catarina não, perdão. Até onde hoje é o estado do Espírito Santo. Santa Catarina para o outro lado, enfim. Vão até o estado do Espírito Santo. Então, essa região, que é o Vale do Paraíba, que está ali na região sudeste do Brasil, é uma região que tinha um solo propício e um clima favorável para a plantação de café. Depois vão descobrir um lugar que tem o solo ainda mais propício, mas eu vou falar dele depois. Então, essa região, o café se desenvolvia bem. E, inicialmente, o transporte desse café, produzido na região do Vale do Paraíba, era feito pelos tropeiros. Lembra dos tropeiros, comerciantes que viajavam ali pelo interior, né, transportando produtos na época da mineração? Eles continuam existindo no Brasil independente. E são eles que fazem o transporte, porque por essa região passavam muitos caminhos de tropeiros, tinha muitos caminhos por ali, e eram esses mesmos tropeiros que faziam transporte para o porto do Rio de Janeiro, de onde o café seria levado de navio para a Europa e para os Estados Unidos. Então é uma região também próxima de um porto importante, que é o porto do Rio de Janeiro. Nessa mesma época, aqui nós temos uma sequência de fatos que parecem isolados, mas eles vão se relacionar muito, que são a expansão do café e o processo que vai levar ao fim da escravidão no Brasil. Então vamos lá. O café está crescendo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Paralelamente a isso, nós temos um processo no Brasil que vai levar os fazendeiros a quererem ter cada vez menos escravos. Vamos entender esse processo. Em 1831, ainda na época do governo de Dom Pedro, logo após a renúncia de Dom Pedro I, enfim, finalzinho do governo de Dom Pedro, já estamos ali na época da regência, em 1831, o Brasil cria uma lei proibindo o tráfico de escravos. O Brasil não poderia mais comercializar escravos. Essa lei foi criada por pressão da Inglaterra. Desde que o Brasil se torna independente, a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com o tráfico de escravos. Porque os ingleses são bonzinhos e contra a escravidão? Não. Porque acabando com o tráfico de escravos, você passa a ter trabalhadores assalariados. Com trabalhadores assalariados, você aumenta o mercado consumidor. E a Inglaterra, que já estava vivendo sua segunda revolução industrial, queria aumento de mercados consumidores. Então, para eles era interessante que o Brasil trocasse a escravidão por trabalho assalariado para ter mais consumidores. Essa é a ideia. O trabalho assalariado ele favorece o liberalismo econômico. A escravidão não é muito boa para o liberalismo econômico, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que não são consumidores. Então a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com o tráfico de escravos. E em 1831 o Brasil cria essa lei para acabar com o tráfico de escravos, para dar uma satisfação para a Inglaterra. Olha, acabamos com o tráfico de escravos, a gente não vai mais comercializar escravos. Percebam que a lei é para acabar com o comércio de escravos, mas não com a escravidão. Quem já tinha escravo continuava tendo escravo, só não ia, teoricamente, poder mais comprar escravos nem vender seus escravos. Ok?
Só que principalmente os cafeicultores do Vale do Paraíba, aquela região que a gente acabou de ver e que a produção de café estava crescendo, esses cafeicultores precisavam de mão de obra, eles precisavam de muitos trabalhadores. Então, para eles, que estavam em expansão, estavam aumentando suas terras, aumentando sua produção, acabar com o tráfico de escravos era terrível, eles não iam ter como conseguir trabalhadores. Então, eles pressionaram o governo para que essa lei não fosse cumprida. Por isso, essa lei de 1831, ela nunca pegou, ela nunca aconteceu na prática. Criou-se a lei, teoricamente essa lei valia, mas os fazendeiros continuaram comercializando escravos e os comerciantes de escravos continuaram trazendo escravos da África para o Brasil. Então essa lei não pegou. É daí que vem a expressão quando você diz que algo está sendo feito só para mostrar serviço, mas que não está sendo feito de verdade, você diz que é algo para inglês ver. Então dizia-se dessa lei de 1831 que foi uma lei para inglês ver. Foi para mostrar para os ingleses, olha, acabamos com o tráfico de escravos, mas não acabou com o tráfico de escravos coisa nenhuma. Então daí que vem essa expressão. Em 1845, então, a Inglaterra resolve tomar providências. Ela já vinha tomando providências. Em 1815, os ingleses tinham conseguido acabar com o tráfico de escravos na parte norte do Oceano Atlântico, mas o Brasil está no sul, então isso não afetou tanto o Brasil. Em 1845, o governo inglês cria a Bill Aberdeen, ou a Lei de Aberdeen, que era uma lei que autorizava a Marinha Britânica, os navios de guerra britânicos, a afundar navios negreiros no Oceano Atlântico. Então percebam duas coisas. Primeiro, a Inglaterra cria uma lei em que ela autoriza a sua marinha a afundar navios de outros países em águas internacionais. Estranho, né? A Inglaterra se coloca como dona do Oceano Atlântico. Na prática, no século XIX, meio que era, porque era a principal potência, tanto econômica quanto militar, a Inglaterra. Ninguém desafiava a Inglaterra. Então, mas primeiro percebam isso, né? Uma lei que autoriza os ingleses a afundarem navios de outros países se eles desconfiassem que os navios fossem navios negreiros. Eventualmente não eram, eles afundavam e depois pediam desculpa, mas se eles achassem que era navio negreiro, eles tratavam como se fosse um navio pirata, então podia ser afundado. Segunda coisa, percebam que a Inglaterra teve que tomar providências militares para tentar acabar com o tráfico de escravos no Brasil, porque o Brasil não estava fazendo nada para acabar com a escravidão. Então a Inglaterra resolveu interferir, porque a essa altura, basicamente, os navios que transportavam escravos para a América transportavam escravos para o Brasil. A essa altura, nenhum país independente da América tinha escravidão mais. Então, a Inglaterra vai atacar esses navios que trazem escravos para a América. Nesse período, cerca de 400 navios negreiros foram capturados. E a grande maioria desses navios eram navios brasileiros. Isso faz com que o preço do escravo no Brasil aumente. Mesmo com toda essa perseguição, enfim, nesse período ainda conseguiram trazer 260 mil escravos para o Brasil. Os comerciantes de escravos ainda conseguiram trazer 260 mil. Então imagine, quase 400 navios foram afundados. Imaginem quantos outros não conseguiram cruzar. Imagina quantos navios negreiros não estavam transitando no oceano nesse momento. Mesmo com a lei de 1831. Então mesmo com essas leis, mesmo com a Inglaterra atacando os navios negreiros, ainda assim trouxeram 260 mil escravos só nesse pedacinho de tempo, só ali entre 1845 e 1850. Pressionado então pelo governo inglês, né, que agora ficou séria a coisa, né, qual seria o próximo passo para acabar com a escravidão no Brasil? Os ingleses invadirem o Brasil, declararem guerra ao Brasil? Então pressionado pelo governo inglês, e pressionado também por questões econômicas, já que estava ficando cada vez mais caro trazer escravos para o Brasil, né? Os navios estão sendo atacados, os traficantes de escravos estão querendo mudar de negócios, é arriscado, é caro, então o comércio de escravos já não estava mais valendo a pena. É nesse contexto que em 1850 o ministro Eusébio de Queiroz ele cria uma lei que ficou conhecida com o nome dele, a Lei Eusébio de Queiroz, em que dessa vez ele acaba de verdade com o tráfico de escravos no Brasil. Então, a partir de 1850, não era mais permitido trazer escravos de fora do Brasil. Era possível ter escravos, e prestem muita atenção nisso. Em 1850 ele não acaba com a escravidão, ele acaba com o comércio de escravos, com a importação de escravos, ou com o tráfico de escravos. O Brasil não podia mais trazer escravos da África. Os escravos continuavam podendo ser vendidos dentro do Brasil, de um dono de escravo para outro, e os fazendeiros podiam continuar tendo escravos, os homens livres podiam continuar tendo escravos. A escravidão não acabou, mas acabou-se com o tráfico de escravos.
Imaginava-se que, acabando com o tráfico de escravos, não ia mais vir escravos, o preço do escravo ia ficar muito caro, os fazendeiros iam preferir outro tipo de trabalho, a escravidão ia acabar por si só. Logo, a escravidão ia acabar no Brasil. Não foi bem isso que aconteceu. A Lei Eusébio de Queiroz foi em 1850, só em 1888 vai acabar a escravidão no Brasil. Demorou ainda 38 anos. Para vocês verem a importância da escravidão para a economia, como a ideia da escravidão estava arraigada entre os grandes fazendeiros e na população brasileira. Seria quase que automático acabar com o tráfico de escravos e em seguida acabar com a escravidão. No Brasil demorou 38 anos. Então, percebam como isso era muito forte dentro do Brasil. Fazia muito parte do que era o Brasil. O comércio, o tráfico de escravos, a escravidão, o sistema escravista. Então vejam como o Brasil dependia economicamente do trabalho escravo. Então, o fim do tráfico de escravos, se os ataques ingleses aos navios encareceram os escravos, imagina acabar com o tráfico de escravos, que agora não está mais vindo, não tem de onde tirar os escravos. Só os que nascem no Brasil podem continuar sendo escravizados. Então isso encarece muito, porque você não tem mais uma grande entrada de escravos no Brasil. Como ficou muito caro ter escravos, alguns fazendeiros optaram por um tipo de mão de obra mais barata. E isso vai soar muito estranho para vocês. Mas já que estava muito caro ter escravo, eles preferiram contratar trabalhadores assalariados. Sim, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Chegou um momento em que era mais barato você pagar salário do que você ter um escravo. Parece estranho, mas isso faz todo sentido. Se você levar em conta que, por exemplo, um escravo, homem, adulto, saudável, de 20 e poucos anos, chegava a custar o mesmo preço de uma fazenda, fazia mais sentido você contratar um imigrante e pagar salário para ele. Então, em algumas fazendas no Brasil, começaram a investir em trazer imigrantes europeus. Por que europeus a gente vai discutir daqui a pouco. E entre 1847 e 1857, chegaram os primeiros imigrantes alemães e suíços para trabalhar nas lavouras de café no interior de São Paulo. Então, os primeiros trabalhadores europeus trazidos especificamente para trabalhar com café foram entre 1847 e 1857, vindos da Alemanha. Na verdade ainda não existe a Alemanha, né? Vocês lembram das aulas de unificação da Alemanha? A Alemanha mesmo é só a partir de 1871. Mas a gente chama de Alemanha aqueles reinos que existiam na região, que eram vários, e o principal deles era o reino da Prússia, que vai liderar a unificação da Alemanha depois. Então, é daí basicamente que vinham os primeiros trabalhadores e para trabalhar no interior de São Paulo. Só que tinha um problema, os fazendeiros brasileiros tinham um problema que era assim. Quando eles tinham escravos, o escravo era dele, ele fazia o que quisesse com o escravo. Se ele quisesse amarrar o escravo, se ele quisesse bater no escravo, se ele quisesse torturar o escravo era escravo, ele fazia o que quisesse. Se o escravo fugisse, ele mandava capturar de novo, enfim. O escravo era escravo, não podia ter propriedades, enfim. Só que tem um problema, quando você traz trabalhadores livres, esses trabalhadores livres iam chegar no Brasil para trabalhar nessas fazendas. Só que o Brasil tinha muitas terras desocupadas. E pelas leis do Brasil em vigência, na época, para você ter uma terra, bastava que você ocupasse essa terra e produzisse algo nessa terra. Então, se você chega num lugar, num terreno, não tem ninguém ali, você cerca essa terra e começa a produzir, você ocupa essa terra de fato, essa terra é sua. Qual que era o medo dos fazendeiros brasileiros? Que os imigrantes começassem a chegar, descobrissem essas terras desocupadas no Brasil, largassem as fazendas e fossem ocupar essas terras para ter suas próprias terras, suas próprias fazendas. E aí os fazendeiros não iam ter mão de obra garantida. É nesse contexto, e não é à toa, que no mesmo ano que a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que acaba com o tráfico de escravos, a gente tem a Lei de Terras, de 1850. Então, no mesmo ano, a gente tem a lei que acaba com o tráfico de escravos e a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras e por que essas duas leis, no fundo, elas estão relacionadas? O que determina a Lei de Terras? Se antes as terras públicas, que eram aquelas terras que não tinha ninguém ocupando, bastava que você ocupasse e começasse a plantar para ela ser considerada sua, agora as terras só podiam ser adquiridas por meio de compra. Então você tinha que, para ser proprietário de uma terra, você tinha que comprar de quem? De alguém, do governo, de um antigo proprietário, você tinha que comprar de alguém. E você tinha que comprar essa terra, ir no cartório e fazer uma escritura, fazer um documento de posse. E para ir no cartório fazer esse documento, você paga uma taxa. Então, só ia poder ter terras quem tivesse dinheiro para comprar essas terras.
Não bastava chegar e ocupar. Só que aí você gera um problema, né? Então, agora para você ter terras, você tem que comprar e você tem que dar um documento mostrando que você comprou, que essa terra é sua. Qual que é o problema? E os ex-escravos que começaram a ser libertados nesse processo? Porque alguns donos de escravos libertaram seus escravos para contratar imigrantes. Os ex-escravos que estavam sendo libertados, os alforriados, né, os negros libertos. Os mestiços, pobres, que não tinham oportunidade de trabalho, migravam para regiões desocupadas e ali faziam suas pequenas fazendas, as suas roças, sua agricultura de subsistência. E os imigrantes que chegavam? E os indígenas que ocupavam terras? E os quilombolas que ocupavam terras? Nenhum desses grupos vai ter dinheiro para comprar. Então isso gera dois problemas. Primeiro, todos esses grupos, se não trabalhassem para um fazendeiro, se não trabalhassem para alguém, também não iam ter suas próprias terras, porque eles não têm dinheiro para adquirir para o documento no cartório. Segundo problema, aqueles que já ocupavam as terras, como negros libertos, mestiços, indígenas e quilombolas, que já ocupavam, às vezes há várias décadas, aquelas terras, eles não iam ter dinheiro para ir no cartório fazer a escritura. Então, eles não tinham como comprovar a propriedade daquela terra. Portanto, eles podiam ser expulsos das terras. Então, a lei de terras, ela abre margem para que os fazendeiros adquiram novas terras, terras que já estavam ocupadas, inclusive, e abre margem para que, aliás, abre margem não, impede que quem não já é fazendeiro, quem já não é fazendeiro, ou quem não é fazendeiro ainda, só quem já é fazendeiro vai conseguir comprar terras, porque só quem já é fazendeiro tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai ter como comprar essas terras. Então essa lei de terras, por que ela se relaciona com a lei Eusébio de Queiroz? Porque o que se imaginava é que gradativamente os escravos fossem sendo libertos. Só que se esses escravos vão sendo libertos e começam a ocupar as terras públicas, os fazendeiros não iam ter para onde crescer, iam ter concorrência desses novos trabalhadores que estão ocupando as terras. E ao trazer imigrantes, os imigrantes também iam querer ocupar essas terras. Então a lei de terras, ela garante que os escravos que seriam gradativamente libertos e os novos trabalhadores livres não tenham chance de ocupar essas terras e fazer concorrência aos antigos fazendeiros. Então percebam que não é totalmente isolado. Vamos começar a pensar em acabar com a escravidão? Vamos, mas primeiro vamos garantir que essas terras vão continuar sendo de quem já tem terras. Ok? Qual que era a situação dos imigrantes que vinham pro Brasil? E nesse ponto eu adoro falar disso, como pessoa que nasceu e cresceu em São Paulo, que é um lugar que basicamente todo mundo é descendente de imigrante. É muito comum em São Paulo as pessoas que são imigrantes de europeus, assim, que são imigrantes de italianos, de alemães, de espanhóis, assim, não todos, mas muitos, têm um orgulho assim de ser de uma família europeia e discrimina, por exemplo, quem é filho de imigrante nordestino. Eu, por exemplo, sou filho de imigrantes nordestinos. Então é muito comum, assim, se a pessoa falar, porque o italiano, porque minha família, porque bababá, de europeus, e despreza, maltrata, enfim, humilha quem é de família nordestina, como se o nordestino fosse inferior, porque o nordestino veio da seca, pobre, veio fugindo da miséria. A questão é que os imigrantes que vinham da Europa para o Brasil vinham da Europa para o Brasil pelo mesmo motivo que muitos migrantes nordestinos saem do Nordeste e vão para o Sudeste e para o Sul do Brasil, fugindo da miséria e buscando melhores condições de vida. A gente não pode esquecer, a gente estudou isso ao longo das aulas de História Contemporânea, que no século XIX estão acontecendo várias revoluções na Europa, estão acontecendo guerras na Europa, estão acontecendo crises na Europa. E grande parte da população pobre, principalmente camponeses, estão saindo da Europa, porque não tem trabalho, porque estão enfrentando fome, estão enfrentando miséria. Então os imigrantes que vêm para o Brasil, não só para o Brasil, para a América de um modo geral. Você tem uma grande imigração de europeus de vários países da Europa para a América. Na América eles tinham como destinos principais o lugar que mais recebeu imigrantes disparado, Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Terceiro lugar, Argentina. São os países que mais receberam imigrantes europeus nesse período. Por que essas pessoas iam para a América? Buscar melhores condições de vida, porque na Europa a situação de vida delas era ruim. Quais as características desses trabalhadores? Geralmente analfabetos com baixa qualificação. Basicamente o perfil dos imigrantes, de grande parte dos imigrantes nordestinos,
que vão para o Sudeste e que vão para o Sul do Brasil. Então, se por acaso você é descendente de italianos, ou de espanhóis, ou de alemães, ou de qualquer etnia europeia, saiba que os seus antepassados saíram da Europa, vieram para o Brasil, pelo mesmo motivo que um nordestino sai do sertão do Nordeste e vai para uma grande cidade no centro, no Sudeste ou no Sul do Brasil, buscando melhores condições de vida. Então, até aí, ser descendente de europeu, descendente de nordestino, dá exatamente na mesma. Seus antepassados migraram pelos mesmos motivos. E como que esses imigrantes iam parar no Brasil? Não só o Brasil fazia isso, tá? Os Estados Unidos também faziam igualzinho. Mas vamos falar da situação do Brasil. Agentes de fazendeiros brasileiros iam para a Europa, por exemplo, para a Alemanha, recrutar trabalhadores. Eles iam lá contratar pessoas lá. Eles iam para a Europa, contratavam as pessoas. Eles ofereciam as passagens e todas as despesas da viagem, da mudança, e faziam um contrato com eles. Olha, eu pago todas as suas despesas de viagem, você vai chegar no Brasil já com emprego garantido, você já vai direto para a fazenda tal, com emprego garantido, lugar para morar, etc., com tudo pago, e você vai fazer um contrato comigo que eu vou pagar todas as suas despesas da viagem, chegando no Brasil você vai começar a trabalhar, e durante um tempo você vai ter que trabalhar naquela fazenda, né? Você não pode mudar de fazenda, você vai trabalhar naquela fazenda até você juntar o dinheiro necessário para pagar, para me devolver as despesas da viagem. Os europeus lá faziam as contas de quanto eles iam ganhar e tal, valia a pena. Vieram para o Brasil. E no Brasil, os fazendeiros implantaram um regime de parceria. Olha como é legal o regime de parceria. Os colonos produzem café na fazenda. De tudo que eles produzem, uma parte fica com o fazendeiro, uma parte fica com os colonos. Então, uma divisão ali até justa. Uma parte fica com eles, uma parte fica com os fazendeiros. E aí, o café valorizado no mercado internacional, rapidamente eles conseguiriam pagar essas despesas da viagem, né? E estariam livres para, eventualmente, se quisessem mudar de fazenda, procurar um outro lugar, comprar terras, enfim. Parecia que valia a pena o negócio. O problema é que os fazendeiros brasileiros não estavam muito acostumados com essa coisa de trabalho livre e assalariado. Eles estavam acostumados a lidar com uma escravidão, a trabalhar com escravos. E aí, para fixar esses trabalhadores, esses imigrantes, que seriam trabalhadores livres e assalariados, nas fazendas, o que eles faziam? Não só as despesas da viagem, né, os gastos que eles ficavam devendo. Eles ficavam devendo, esses imigrantes, todas as despesas, né, todos os gastos que o fazendeiro tinha com alimentação, moradia, vestuário. Então, assim, tudo que teoricamente eles gastaram até produzir o café, até chegar à colheita do café, o fazendeiro descontava do pagamento. O que acontecia? O pagamento sempre era muito, 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 muito menor do que eles imaginavam. Em alguns casos, ao invés da dívida diminuir, a dívida aumentava. E esses trabalhadores não conseguiam pagar essa dívida nunca. Então, era um jeito que os fazendeiros tinham de fazer com que os imigrantes trabalhassem meio como se fossem escravos. Porque eles não recebiam salário, eles só recebiam parte da produção. Só que ao descontar o valor dos gastos que o fazendeiro teve com eles, não sobrava quase nada. E aí, só que os imigrantes europeus estavam acostumados com o trabalho livre. E estavam acostumados já, na Europa, já estavam surgindo leis trabalhistas, enfim, reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, e eles, obviamente, não aceitaram essas condições. Então eles começaram a fazer denúncias, tanto para o governo brasileiro, quanto para os governos dos seus países, sobre o que estava acontecendo. Isso chegou à situação, por exemplo, a Prússia, que vai dar origem à Alemanha depois, a Prússia chegou a proibir, num determinado período, que trabalhadores prussianos fossem para o Brasil. Porque foram tantas as denúncias de que eles eram explorados e enganados no Brasil, que o governo da Prússia falou, não vou mais permitir que venham agentes de fazendeiros brasileiros, nem que os camponeses alemães, né, que os camponeses prussianos vão para o Brasil. Não vai mais poder. Então eles deixaram de permitir a vinda de imigrantes prussianos para o Brasil. Isso fez com que os fazendeiros percebessem que eles não estavam fazendo direito esse negócio de trabalho livre e assalariado, e esse regime de parceria, que na verdade era meio que uma escravidão disfarçada, deixou de existir no Brasil. Eles tiveram que adotar outro regime de trabalho. Nesse meio tempo, enquanto os fazendeiros estão aprendendo a lidar com essa coisa de trabalho livre e assalariado, o café continuou crescendo. Mesmo com o fim do tráfico de escravos, mesmo com o aumento do preço de escravos,
mesmo com os fazendeiros não sabendo lidar direito com esses imigrantes que estão brigando com eles porque estão sendo explorados de forma indevida, o café continua crescendo. E do Vale do Paraíba, o café começa a se expandir daqui do Vale do Paraíba. O café começa a se expandir em direção ao centro e oeste de São Paulo. Ao centro do estado de São Paulo e ao oeste paulista. Essa região aqui que está em roxo no mapa. Por que essa região teve uma expansão absurda do café e hoje é a principal região produtora de café dentro do estado de São Paulo? Por que esse crescimento? Eu falei que o solo e o clima no Vale do Paraíba eram bons para o café. No oeste paulista, o solo é excelente para o café. Por quê? O oeste paulista tem uma formação de solo, do solo, que nós chamamos de terra roxa. A terra não é roxa, tá? Chama terra roxa, mas a expressão vem do italiano, terra rossa. Rossa em italiano quer dizer vermelha. É uma terra avermelhada, é um solo avermelhado de origem vulcânica. E esse solo de origem vulcânica, avermelhado, que tem no interior de São Paulo, ele é muito fértil e o café se adapta muito bem a esse solo, ainda melhor do que o solo do Vale do Paraíba. Então, quando descobriram que o solo do interior de São Paulo era muito bom para o plantio de café, os cafeicultores usaram a lei de terras para expulsar quem morava lá, fosse quilombola, fosse indígena, fosse trabalhadores pobres que haviam ocupado essas terras anteriormente, porque era uma região praticamente desabitada no interior de São Paulo, né? Não tinha grandes cidades, não tinha grandes fazendas, era uma região ali de pessoas pobres, quilombolas e aldeias indígenas. Pois bem, os fazendeiros foram lá, você tem escritura da propriedade? A pessoa falava, o quê? O que é escritura? Expulsavam as pessoas, formaram grandes fazendas, grandes latifúndios, cafeicultores no interior de São Paulo. E aí você tem uma grande expansão da plantação de café no interior de São Paulo, altamente lucrativo, com uma grande produtividade, já que o solo é muito bom, e em imensas propriedades, imensos latifúndios no interior de São Paulo. Então, além da lei de terras, para expulsar os quilombolas, os poceiros pobres, eles também usaram os bugreiros. Os bugreiros a gente pode comparar um pouco com os bandeirantes. Não são bandeirantes, mas são uma galera que anda armada e destrói a aldeia indígena e expulsa índios para que os fazendeiros ocupem as terras. Então, mesmo no Brasil independente, mesmo na segunda metade do século XIX, a gente ainda tem perseguição e extermínio de indígenas. Então isso não é uma coisa lá do Brasil colonial, isso durou até relativamente recente, tá? A gente tem, eu chamo atenção para isso, que é um detalhe para vocês perceberem o quanto é recente, a gente tem fotos de comunidades indígenas sendo destruídas. Então se você tem foto, quer dizer que é recente, a história é recente. Quando você só tem quadro, pinturas, relatos escritos, parece que é mais antigo. Agora quando você tem foto, significa que é recente. Além disso, a vegetação nativa, e a vegetação dessa região é a Mata Atlântica, ela foi devastada. A floresta foi derrubada para dar lugar à plantação de café. E nessas fazendas no interior de São Paulo, já não se utilizava mais a mão de obra escravizada africana. Já se deu preferência pelos imigrantes estrangeiros. Então, quando você tem a expansão do café pelo oeste paulista, você tem também uma expansão, um aumento significativo da vinda de imigrantes europeus. Só que agora o sistema de trabalho tem que ser outro, porque aquele regime de parceria não deu certo porque os fazendeiros queriam tratar os imigrantes como escravos. Então agora eles tiveram que criar um outro sistema para convencer os europeus a vir, porque as notícias chegavam na Europa também, né? Tipo, quem estava aqui no Brasil mandava carta falando, nossa, o Brasil é um país lindo. Dali umas semanas chegava, é um país lindo, mas os fazendeiros são tudo filho da mãe. Estão explorando a gente, não querem pagar e não tá bom trabalhar aqui não. E aí os europeus não queriam mais vir para o Brasil. Aí os cafeicultores tiveram que bolar um outro sistema que fosse convincente, que fosse atrativo para esses imigrantes europeus virem para o Brasil. Mas antes de falar desse novo sistema, vamos entender por que imigrantes. Porque, de novo, vamos parar para pensar. Se gradativamente a escravidão ia acabar com o fim do tráfico, gradativamente os fazendeiros iam acabar trocando os escravos por trabalhadores assalariados, porque o escravo ia ficar muito caro, valeria mais a pena ter o trabalhador assalariado. Então, teoricamente, os donos de escravos aos poucos iriam libertando seus escravos, e esses escravos iam deixar de ser escravos para se tornarem desempregados. Por que não contratar essas pessoas?
esses negros, esses mestiços que estão desempregados? Por que trazer gente de fora? Você já tem a mão de obra, você já tem as pessoas que trabalham como escravas. Por que não simplesmente fazê-los virarem trabalhadores assalariados? É simples. Deixa de ser escravo, começa a pagar salário. Por que trazer gente de fora para o lugar dos escravos? Né? Deixou de ser escravo, ele sumiu. Não, deixou de ser escravo, virou uma pessoa livre, desempregado. Por que não contratar ela? Porque tem uma coisa mais profunda nesse assunto e que vai mexer um pouco com algumas feridas da história do Brasil. Vamos entender o seguinte. Por volta de 1870, o Oeste Paulista já estava tomado por café. O Oeste Paulista era basicamente café. Você jogava uma pedra para cima, ela caía em cima de uma planta de café. É isso. Então você tinha muita necessidade de trabalhadores. Ao mesmo tempo, de 1850, da Lei Eusébio de Queiroz, até 1870, a campanha abolicionista, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, a campanha abolicionista, que era a campanha pelo fim da escravidão, estava ficando muito forte. E havia um grande temor de fugas e revoltas de escravos. Conforme a campanha abolicionista ganhava força, os escravos se sentiam com voz. Então, havia um grande medo de rebeliões de escravos e de fugas de escravos. Então, os fazendeiros já estavam preferindo o trabalho de imigrantes, não de escravos. E o regime de trabalho desses imigrantes seria o regime de colonato. O que é o regime de colonato? O imigrante não ia mais chegar na parceria, trabalhar, ficar com uma parte da produção e da outra parte. Não. O trabalhador, o imigrante, ele ia ter um salário fixo, mais uma parte da colheita. Então, o salário fixo já garantia que ele não ia ser explorado depois. Então, ele tinha um salário fixo, ele tinha um pagamento fixo, e a cada colheita, uma parte da produção era distribuída para os trabalhadores. Então, esse sistema de trabalho já era mais vantajoso, porque tinha um pagamento fixo. E aí, o governo brasileiro, né, em cima desse regime de colonato, o governo brasileiro, né, com a ajuda dos fazendeiros, mas o governo brasileiro começa a investir na vinda desses imigrantes europeus. O próprio governo brasileiro vai custear propaganda, cartazes, para convencer pessoas, imigrantes europeus, a virem para o Brasil, e também vai ser responsável por custear a viagem e a acomodação dos imigrantes. Então o governo vai pagar o transporte de navio e vai criar hospedarias, vai pagar hospedarias para os imigrantes que chegam, terem onde ficar nos primeiros dias até serem contratados por um fazendeiro. Então muitos não eram contratados já lá na Europa, eles vinham para o Brasil e no Brasil os fazendeiros recrutavam, né, nas hospedarias esses imigrantes, então eles iam para as fazendas no interior de São Paulo, principalmente. E vocês vão ver aí nesse cartaz aí do lado, ele está em italiano, né? Eu vou dar uma traduzida com italiano de novela para vocês. In América, né? Na América. Terras no Brasil para os italianos. Terra em Brasília para os italianos. Terra no Brasil para os italianos. Navios partindo toda semana do porto de Gênova. E aqui embaixo. Venha construir o vosso sonho com sua família. Um país de oportunidade, clima tropical, com muita abundância, né, com muita fartura, riquezas minerais. No Brasil, você pode ter o seu castelo, o governo da terra e ferramentas para todos. Então, venha para o Brasil, aqui é maravilhoso. Na Itália está uma porcaria por conta das guerras, das revoluções, das crises. Vem para o Brasil é sucesso. Propagandas semelhantes a essa você tinha na Alemanha, em alemão, você tinha em vários países da Europa, na Bélgica, enfim, você tinha em vários países, você tinha em Portugal, você tinha na Espanha, enfim. Eu peguei esse exemplo que é um cartaz italiano. E por que o governo brasileiro queria tanto trazer imigrantes europeus? Já tem trabalhador ali, são os escravos, liberta eles e paga salário. É simples, não precisa fazer esforço. Só que tem um problema, que é o que eu falei que ia mexer com feridas abertas da história do Brasil. Século XIX, vocês devem se lembrar disso, de outras aulas, é um momento de crescimento de ideias científicas, várias ideias científicas, entre elas o darwinismo, teoria da evolução das espécies, teoria da seleção natural. E o darwinismo, que diz que a vida evolui, né, que as espécies evoluem, vão se adaptando ao ambiente, foi apropriada por algumas pessoas que pensavam a sociedade, as culturas humanas, para dizer que o ser humano também evoluía. E que existiam diferentes culturas no mundo, existiam diferentes povos, porque cada povo estava num estágio diferente de evolução. Quem se apropriou dessas ideias e fez essas teorias eram pensadores basicamente europeus, brancos. Então vocês devem imaginar que esses pensadores europeus brancos
imaginavam que, entre todos os povos do mundo, os mais evoluídos eram europeus e brancos. Portanto, os indígenas americanos, os asiáticos, os africanos eram menos evoluídos. Corta para o Brasil. Pouco mais da metade da população, negros e mestiços. Um país atrasado economicamente, dependente da economia europeia. Quando essas ideias chegam no Brasil, o que as elites brasileiras vão pensar? O problema do Brasil é que tem pouco branco. Porque onde tem muito branco, Europa, país rico. Brasil tem muito negro, muito mestiço. Então, a gente precisa embranquecer a população. Quanto mais brancos tiver no país, melhor para o país, mais desenvolvido ele vai ser. Então, não era interessante transformar o escravo em assalariado. O interessante era fazer o escravo sumir. Você tem que trazer europeus. Os europeus são civilizados. Os europeus vão desenvolver o Brasil. Se o Brasil ficar mais branco, igual aos países da Europa, um dia o Brasil vai ser igual aos países da Europa. Essa é a ideia por trás do investimento em trazer imigrantes europeus, ao invés de transformar em assalariados os que até então eram escravos. E essas ideias, pessoal, elas foram muito fortes no Brasil, não só no longínquo século XIX, elas entraram no século XX e elas fazem parte do imaginário brasileiro. Elas estão um pouco por trás aí das ideias racistas que a gente tem na sociedade brasileira até hoje. De pensar que o branco é superior ao negro, que o branco é intelectualmente superior ao negro, que o branco é mais propício ao trabalho e o negro é preguiçoso, que o branco é honesto, o negro é bandido, porque você tem essa ideia de que a raça branca é uma raça superior. E eu tô falando assim de raça branca, raça superior, que a gente já teve aula sobre o nazismo, dá um... né? O nazismo se apropriou de ideias semelhantes a essas, por exemplo. E que no Brasil vão ser muito fortes no século XIX. Era muito aceito pela elite brasileira. Eles liam os livros que diziam que o branco era superior e falavam, nossa, realmente faz sentido. Olha para o Brasil. Quem é rico no Brasil? Branco. Quem é pobre no Brasil? Preto. Então é porque o branco é melhor que o preto. Pronto. E não parava para pensar que a situação era porque o branco era dono do escravo, que era negro. E por isso que ele era pobre, porque ele era escravo. Né? Então, acreditavam que o Brasil seria modernizado com a presença branca. E o maior exemplo para o Brasil era os Estados Unidos. A gente estudou, né, ali no século XIX, os Estados Unidos, pelo menos o pessoal da administração estudou, da informática não deu tempo. Os Estados Unidos crescem no século XIX com a ajuda da imigração. A população norte-americana cresce muito e os Estados Unidos usam esse crescimento populacional para expandir seus territórios com a vinda de imigrantes europeus. E aí os brasileiros olhavam para os Estados Unidos e falavam, olha lá, os Estados Unidos levaram um monte de imigrante europeu e se desenvolveram. Então a gente também tem que trazer um monte de imigrante europeu para desenvolver. Mas os brasileiros não pararam para pensar que os Estados Unidos tiveram um modelo de crescimento baseado na industrialização e no liberalismo econômico, enquanto o Brasil tinha um modelo de desenvolvimento baseado na agricultura e no protecionismo econômico. Mas, enfim, isso é outra questão. Então, o desenvolvimento dos Estados Unidos não tem a ver com o fato deles terem levado imigrantes europeus. O desenvolvimento dos Estados Unidos tem a ver com as escolhas econômicas que os americanos fizeram, que eram diferentes das escolhas econômicas do Brasil. Isso poderia ter sido feito com qualquer população. Calhou por coincidência que nos Estados Unidos tinha muito europeu. E eles exterminaram os índios e levaram europeus. E o Brasil queria sumir com os índios e com os negros e trazer europeus para o lugar. Então essas teorias racistas que defendiam a superioridade da raça branca sobre as raças de cor, e raças de cor é todo mundo que não é branco, tá? A questão não é especificamente com o negro. O asiático também não era bem-vindo no Brasil. O Brasil trazia imigrantes europeus no século XIX, não permitia a entrada de imigrantes asiáticos, não era qualquer imigrante. Muitos negros fugiram dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão no século XIX e tentaram vir para o Brasil. O Brasil não aceitou, não permitiu a entrada deles. Então o Brasil queria imigrantes brancos. Só no século XX que vai ter uma abertura para a vinda de imigrantes japoneses, especificamente japoneses. E vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial os japoneses se viam como superiores aos outros asiáticos, então o japonês é alguém de cor, mas é como se fosse branco, né? Nesse pensamento racista do final do século XIX e começo do século XX. Mas enfim. E o Brasil tem vários pensadores, final do XIX e começo do XX principalmente, que vão defender essas ideias, como por exemplo Nina Rodrigues, que era um médico. Depois procurem no Google sobre Nina Rodrigues, leiam textos dele. Ele era visto como
um cientista na época. Ele era uma autoridade científica. E ele defende coisas do tipo que os negros têm que ser esterilizados para não procriarem. Então, assim, depois procurem. Pra gente é bizarro, chocante, mas isso era visto como uma ideia. Olha, não é que esse cara tá certo? Se fizer isso, talvez o Brasil se desenvolva. Enfim. Então, isso que a gente ouve muito falar hoje, né? Porque o Brasil é um país mestiço, porque o Brasil é um país em que as raças se juntam e não tem discriminação. Nesse período aqui, a mestiçagem era um problema. Ser mestiço é ruim. É isso que faz o Brasil ser atrasado. Esse discurso de que o Brasil é um país mestiço, ele surge só na época do governo do Getúlio Vargas, porque queria ser um discurso de unidade nacional. Só que ele surge com um discurso de unidade nacional, somos todos o mesmo povo, etc, etc, mas na prática nós sabemos que é só discurso, né? Porque os negros ainda hoje seguem sendo discriminados, os indígenas ainda hoje seguem sendo discriminados, os mestiços ainda hoje seguem sendo discriminados no Brasil. Então essa ideia de que no Brasil não tem racismo porque é um país mestiço, balela. Apesar da mestiçagem, assim, o Brasil tem uma grande mestiçagem, mas o racismo segue, independente da mestiçagem. E você tem mestiços racistas, inclusive, porque se considera menos negro do que o negro que não é mestiço, enfim. Então, essa ideia de embranquecer o povo brasileiro é muito forte, chegando a haver em 1891 a proibição de imigrantes não brancos. Só imigrantes brancos poderiam entrar no Brasil. Depois isso vai ser revisto, mas percebam que quando a gente fala de racismo, de discriminação, de diferenciar o negro do branco, isso não é só lá na colônia ou lá na época da escravidão. Em 1891 já tinha acabado a escravidão no Brasil. E imigrantes que não eram brancos eram proibidos de entrar. Então percebam essa mentalidade de que o branco é superior. Isso foi muito forte no pensamento brasileiro durante um bom tempo. E há resquícios disso ainda hoje. No próximo vídeo, porém, a gente aqui está falando do preconceito e da tragédia da escravidão. No próximo vídeo a gente vai ter um pouco de esperança. A gente vai acabar com a escravidão no Brasil. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.